velocidade como você nunca viu. Um novo tipo de material biotecnológico oferece uma solução sustentável e ecologicamente correta para limpar os poluentes da água. Trata-se de um material vivo, feito de um polímero natural combinado com bactérias geneticamente modificadas, que oferecem uma solução sustentável e ecológica para limpar os poluentes da água. Apelidado de material vivo projetado, é uma estrutura impressa em 3D usando um polímero à base de algas marinhas combinado com bactérias vivas. Essas bactérias foram geneticamente modificadas para produzir uma enzima que transforma vários poluentes orgânicos em moléculas benignas. As modificações genéticas nas bactérias também incluíram um mecanismo para que elas se autodestruam na presença de uma molécula chamada teofilina, frequentemente encontrada no chá e no chocolate. Isso oferece uma maneira de eliminá-las depois de elas terem feito seu trabalho de limpeza. Abre aspas. O que é inovador aqui é o emparelhamento de um material polimérico com um sistema biológico para criar um material vivo que pode funcionar e responder a estímulos de uma forma que os materiais sintéticos normais não conseguem. Fecha aspas. Disse o professor John Porfoski, da Universidade da Califórnia. Para demonstrar o conceito, os pesquisadores modificaram geneticamente as cianobactérias para que elas produzam continuamente uma enzima descontaminante chamada lacase, que pode ser usada para neutralizar uma variedade de poluentes orgânicos, incluindo bisfenol A, antibióticos, medicamentos e corantes. Como alvo, foi usado o poluente à base de índico carmim, um corante azul amplamente utilizado na indústria textil para colorir o jeans, que é um sério problema ambiental. Nos testes, o material descoloriu uma solução aquosa contendo o corante. Para criar o material vivo, os pesquisadores usaram alginato, um polímero natural derivado de algas marinhas. Depois de hidratado, para formar um gel, o material recebeu infusão de um tipo de bactéria fotossintética que vive na água, conhecido como cianobactéria, já geneticamente modificada para metabolizar o contaminante em vista. A mistura foi então usada como tinta para uma impressora 3D. Depois de testar várias geometrias, a equipe descobriu que uma estrutura semelhante a uma grade é ideal para manter as bactérias vivas. O formato escolhido possui alta relação área superficial/volume, o que coloca a maior parte das cianobactérias próximas à superfície do material, o que lhes permite acessar nutrientes, gases e luz de que precisam para sobreviver. O aumento da área superficial também torna o material mais eficaz para cumprir sua função de descontaminação. Agora, a equipe pretende melhorar ainda mais o material vivo, fazendo com que, ao final dos trabalhos, as bactérias se autodestruam, sem depender da adição de compostos químicos como a teofilina usada neste protótipo. Mas como esses materiais vivos podem ser utilizados para produzirmos peças e paredes que crescem e se consertam? Em 2021, a equipe do professor Qiming Wang, da Universidade Sul da Califórnia, demonstrou que a tecnologia atual já permite pensar em peças de carros, aviões e até prédios que possam crescer sozinhas e se autoconsertar, assim como fazem os sistemas vivos através da mitose e meiose. A pesquisa envolve tirar proveito das capacidades dos micro-organismos vivos para fabricar materiais úteis e com as características sem precedentes de autocura e autofortalecimento. A inspiração vem dos próprios sistemas biológicos, utilizando células vivas na metabolização da biomassa, de um modo comparável ao processo de compostagem.
Os agentes secretos neste processo são micro-organismos vivos, incluindo bactérias, algas e fungos. As bactérias podem ser postas para trabalhar em diversas estruturas geométricas. A proposta consiste em aprimorar uma maneira elegante de abordar dois grandes problemas enfrentados por nosso planeta sobrecarregado: o acúmulo e o desperdício de subprodutos agrícolas e a necessidade de reparar e manter com eficiência os materiais de engenharia. A abordagem usa biocompostos com organismos vivos para fabricar versões sustentáveis de produtos que tradicionalmente são feitos de plástico à base de petróleo ou madeira natural. Assumindo algumas das propriedades dos organismos vivos, esses produtos teriam a capacidade de cicatrizar como feridas ou se autogerar rapidamente em casos de emergência. Já imaginou um prédio com uma sacada danificada após um tremor se autorregenerando? Parece até coisa de ficção científica, mas é uma realidade. O estudo e desenvolvimento dos materiais vivos projetados, conhecidos pela sigla ELM, prometem redefinir o que conhecemos por matéria orgânica, trazendo inovação para campos como medicina e a construção civil. Organismos, normalmente bactérias, são adicionados a materiais estruturais para permitir que eles sintam, se comuniquem e até respondam aos ambientes. O resultado são materiais com impressionantes novas capacidades. Você já deve ter assistido o filme O Exterminador do Futuro, onde um robô é alvejado, criando no local uma cavidade relativamente grande e em seguida se autorregenera, não é mesmo? Bom, se você pensou que este comportamento da matéria se restringe apenas aos filmes distópicos de ficção científica, você se enganou. No mundo real, pistas de aeroportos se constroem sozinhas e bandagens vivas crescem dentro do corpo humano. Neil Josh e sua equipe estão desenvolvendo um biofilme que protegerá o revestimento intestinal em pessoas com doenças inflamatórias, prevenindo o surgimento de úlceras. Esse biofilme é feito de micróbios que naturalmente exalam proteínas que se ligam umas às outras para formar uma película encontrada naturalmente na superfície dos dentes e em cascos de navios, por exemplo. Em uma pesquisa publicada na Nature, cientistas relataram que uma Escherichia coli projetada no intestino de ratos produzia uma matriz protetora. Para finalizar, cientistas da Universidade do Colorado criaram um tipo de concreto que pode mudar a forma como as construções são realizadas. Os tijolos do laboratório de Willis Rubber, na Universidade do Colorado, em Boulder, são produzidos por bactérias que convertem areia, nutrientes e outras matérias-primas em uma forma de biocimento, da mesma forma que os corais sintetizam recifes. Divida um tijolo ao meio e em questão de horas você terá dois. No mesmo campo, uma empresa chamada Biomason substituiu o calor na produção dos tijolos por bactérias, que convertem nutrientes em carbonato de cálcio. O material endurece a areia e a torna resistente, sem precisar aquecer os tijolos a mais de 1000 graus Celsius, como acontece no processo tradicional. E que tal cultivar uma pista temporária para aviões semeando bactérias misturadas com areia e gelatina? Essa é a proposta de Sarah Glave, microbiologista e especialista em ELM do Laboratório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos. Em julho passado, pesquisadores da base aérea de Wright-Patterson, em Ohio, fizeram exatamente isso para criar um protótipo de pista de 232 metros quadrados. Quem tem ouvidos que ouça. A verdade como você nunca viu.